E aí, meus amigos tricolores, hoje o assunto é Grêmio e o assunto que pipoca é Douglas Costa. Pois é, Douglas Costa, o assunto que tomou conta no Trend Top, o assunto que tomou conta das redes sociais hoje foi sobre uma suposta volta de Douglas Costa. Vamos tentar falar um pouquinho do que está rolando, ou pelo menos do boato que está se criando em torno disso. Pois é, quer saber um pouquinho mais? Faz o seguinte então, meu querido, pega e curte o canal, pega e dá aquele macanudo ali, ó, aquele joinha ali embaixo, ali nesse vídeo, para que esse vídeo possa circular, para que a gente possa seguir o nosso trabalho. Lembrando que na quinta-feira, teremos o pós-jogo do Grêmio e Lanús, ou Lanús e Grêmio, diretamente de La Fortaleza, né? É a nossa resenha clandestina, o pré-jogo, que se tudo der certo, uma vitória do Grêmio lá em Lanús. E o negócio é o seguinte, meus amigos. Então, na tarde de hoje, começou a pipocar que o Douglas Costa pode estar chegando no Grêmio. Ele pode estar chegando no Grêmio. A gente sabe que a partir do meio do ano ele terá passe livre. Ele pode estar chegando... Passe livre não, mas ele terá possibilidade de fazer um novo contrato. E algumas coisas ficam assim. A gente sabe que a vontade do jogador é muito grande. A vontade do jogador pesa muito pesadamente nesse momento. Douglas Costa, ele não cansa de declarar, ele não para de declarar e ele quer vir ao Grêmio. E a gente viu que hoje de tarde, né, ele postou no Twitter a seguinte coisa, né? Falo eu ou fala vocês? Ou seja, assanhou a torcida do Grêmio nesse momento, assanhou de uma forma muito, muito importante. Muito, muito importante. O que se diz aí nos bastidores, né? Inclusive o repórter Wagner Martins da Bandeirantes é um dos que está falando sobre isso. O que se diz aí nos bastidores é que com a, com a chegada do Marcos Herrmann ao poder, ele começou a voltar alguns negócios que já estavam sendo feitos, incluindo esse do Douglas Costa, né? Que não é um negócio muito fácil. Por que não é um negócio muito fácil? Porque a Juventus de Turim, né, que é um dos maiores clubes do mundo, investiu um dinheiro no Douglas Costa, investiu um dinheiro pesado no Douglas Costa, e ela não quer sair desse negócio com a mão abanando, ela quer poder reverter alguma coisa em dinheiro. A gente viu que, por exemplo, as mídias italianas já disseram que um dos negócios que interessa muito a Juventus é poder ter a prioridade em jovens jogadores do Grêmio, e a gente sabe que alguns nomes do Grêmio gozam de de bastante prestígio na Europa, como é o caso do próprio Victor Bobsin, como é o caso do Pedro Lucas, como é o caso do Ricardinho, né, o próprio Ferreirinha, não para a Juventus, mas digamos, né, o próprio Guilherme Guedes, que são jogadores que muito jovens estiveram numa seleção brasileira treinando, Guilherme Guedes sobretudo, né, o próprio Jean-Pierre teve, Victor Bobsin são jogadores que interessam para uma pós-venda, interessa muito a equipe da Juventus. Então, a imprensa italiana disse, e só que parece que tem uma outra jogada, que a Juventus deve ainda alguns dinheiros de compensação contratual, imagem, tudo mais com o Douglas Costa. E aí que pode estar fechando um grande negócio, um grande acordo entre o Douglas e a Juventus, e o Grêmio entrar nesse meio. A ideia seria 4 anos de contrato, se fala em contrato de produtividade. Então, 3 anos de contrato com 2 milhões e meio de reais mensais, e no quarto ano, a partir do quarto ano, então se discutiria um outro assunto. A gente não tem exatos os números, a gente não tem exatas as negociações, porque está tudo sendo feito por baixo dos panos, tudo sendo feito de forma muito secreta. É muito interessante quando um negócio acontece assim de forma secreta. Com certeza é muito mais interessante, porque mostra que esse negócio pode realmente estar acontecendo. Não tem tanto alarde, tem muito mais trabalho por baixo dos panos, e isso pode ser interessante. O Douglas Costa cairia muito bem no Grêmio hoje, sem nenhuma dúvida. O Douglas Costa é um canhoto que joga em alta velocidade pelo lado direito, ou seja, que corta para o meio, e ele jogando pela direita, tendo um Ferreirinho ou um Léo Chu pela esquerda, seria algo de grande qualidade, né? De grande qualidade, sobretudo de força de ataque. O Grêmio que ainda... O que se falou no início do ano lá, ainda na era Renato, é que o Grêmio queria montar uma equipe forte, né? Que o Grêmio faria 4 contratações níveis explosivas.
Uma delas foi o Rafinha, que é inegável que o Rafinha é um dos maiores laterais da história recente do futebol brasileiro, junto com o Dani Alves, né? Sobretudo esses dois são os dois maiores, na minha opinião, laterais direitos da história do futebol brasileiro recente. O Douglas Costa é um dos maiores jogadores brasileiros da atualidade na Europa e seria um jogador que cairia como uma luva. Também se falou de um volante, que seria o Rafael Carioca, que era um pedido do Douglas Costa, que acabou não vindo, pode ser que venha no meio do ano, a gente não sabe, e também um centroavante que supostamente o Grêmio tentou, o Borré, Rafael Santos Borré, e que teve um final de negociação brecada no meio, então esse negócio não saiu, mas o Grêmio tentou o centroavante. O que não impede daqui a pouco do Grêmio tentar um outro centroavante também, que possa ter o perfil parecido com o que o Grêmio buscava, o Borré, que é um centroavante de jogadas mais rápidas, bolas rápidas, alta velocidade. Não é um centroavante tanto de posicionamento como o Diego Souza, é um outro estilo de jogo, um jogador que, né, de mais velocidade. Mas o fato é que hoje pinta a notícia, Douglas Costa coloca lenha na fogueira com o Twitter dizendo conto eu ou conto vocês. Se sabe que o Grêmio trocou a sua direção de vice de futebol, né? E querem trabalhar e querem mudar a fotografia, e o presidente do Grêmio prometeu que iria disputar muito forte o Campeonato Brasileiro, embora para alguns gremistas eu me incluo, o Campeonato Brasileiro não é um campeonato que emocione, que nos deixe arrepiado, mas se tiver que ser campeão brasileiro ou lutar por uma Copa do Brasil, me parece muito interessante a chegada de um jogador como o Douglas Costa. É caríssimo? Tiraria a chance dos guris sem nenhuma dúvida. A questão toda é que o Grêmio hoje tem umas lideranças, e essas lideranças hoje são donos do vestiário. Me parece muito mais um projeto de troca de lideranças e de oxigenização do vestiário. Me parece que um projeto muito claro de oxigenação para dar espaço para os jovens também, colocando jogadores mais experientes e que não são esses experientes que estavam aí e que acabavam decidindo quem vinha, quem não vinha, quem ficava, quem ia embora, quem era contratado, quem era mandado embora, como aconteceu nos últimos, pelo menos, 3 anos, que a gente tem jogadores que saíram do Grêmio com explicações esdrúxulas de por que saíram, né? E a gente não tem exatamente a claridade do porquê esses caras acabaram saindo do Grêmio. Então me parece que o projeto do presidente Romildo e também do Marcos Hermann está muito mais envolvido em trocar hoje o que é chamado de liderança positiva, que nem eu e nem eles e nem vocês que estão aí conseguem pensar se realmente ainda são lideranças positivas ou se são lideranças que estão prejudicando o clube e sobretudo o grupo de jogadores. O fato é que agora o Grêmio, a realidade, embora Douglas Costa é uma realidade que vai ser pipocada muito provavelmente entre hoje, amanhã e depois dessa semana, vai se falar muito sobre isso, mas o Grêmio tem uma viagem para Lanús, um jogo importante e sobretudo uma semifinal muito difícil contra o Caxias, que é um jogo que nós vamos falar. Também vamos fazer um vídeo especial sobre La Fortaleza, porque estivemos em La Fortaleza no tricampeonato da Libertadores, e contar algumas histórias desse jogo. Aguarde os próximos vídeos. Então temos uma semana muito cheia, com 2 decisões, porque contra o Lanús será praticamente uma decisão. Quem vencer entre Grêmio e Lanús se candidata a ser o classificado dessa primeira fase da Sul-Americana. E Grêmio e Caxias é um jogo sempre difícil, lembrando que o ano passado o Caxias ganhou 3 vezes do Grêmio no Gauchão e só não foi campeão do Gauchão porque na partida que o Grêmio ganhou foi a partida de Caxias. O Grêmio fez 2-0, o Caxias fez 2-1 e fez o 2-2 e foi anulado o gol pelo juiz. Se esse gol não tivesse sido anulado, provavelmente o Caxias teria se tornado ele o campeão gaúcho, e talvez a história de caras como Rafael Lacerda e alguns bons jogadores do Caxias hoje não tivesse sido a mesma, assim como a do Renato talvez não tivesse se prolongado tanto, né, como o técnico do Grêmio. Mas são coisas da vida e são histórias do futebol, e que a gente poderia ficar discutindo muito tempo sobre isso, mas o assunto hoje é Douglas Costa. E Douglas Costa realmente, por mais caro que seja, ele viria para mudar a foto do Inter. E se fala muito, eu ia falar do Inter, não, para mudar a foto do Grêmio. E se fala muito, né, do Inter trouxe o Tyson e o Grêmio o Douglas Costa, essa rivalização que teria. Seria uma coisa muito interessante. Seria muito interessante ver 2 jogadores que inclusive jogaram junto, né, na Ucrânia, poder fazer
esse clássico, né, de jogadores que voltaram e jogadores que jogaram a Copa do Mundo, né, de 2018 na Rússia e são jogadores que têm uma expressão dentro do futebol brasileiro muito interessante. O negócio é o seguinte, curtam esse vídeo, fiquem com a gente e me respondam aí o que vocês acham. Douglas Costa ajudará no Grêmio esse ano se for contratado ou o Douglas Costa não deve ser contratado? O que vocês acham? Faço 3 perguntas. Douglas Costa deve ser contratado? Se for contratado, ajudará? Ou ele não deve ser contratado? O que vocês acham? É isso aí, gurizada. Não se esqueçam de curtir o canal, se inscrever no canal, dar aquele macanudo esperto aqui no vídeo para ajudar o crescimento do canal. Tem pós-jogo depois do Grêmio e Lanús. E é isso aí. Voltamos logo com outro vídeo. Um abraço para todos.